nós temos o primeiro assunto, que é o da igreja, que a igreja definiu que esse ano trataria, que é o cuidado. Temos o assunto que é de missões estaduais, porque estamos em junho, que é chamado para fazer discípulo. Então temos o cuidado, temos o discipulado, e hoje é dia do pastor. O que é que tem a ver tudo isso? Tem tudo a ver. Cuidado com discipulado e pastoreio é tudo quase a mesma coisa. Então, eu quero falar com você sobre essa dinâmica, de que o fato de nós discipularmos as pessoas também é uma maneira de pastoreá-las, e isso também é uma forma de cuidar delas. Portanto, na minha perspectiva, nesta hora, para falar agora, na minha perspectiva, eu estou considerando esses conceitos praticamente como sinônimos, porque cuidar é pastorear, pastorear é cuidar. Cuidar é discipular, discipular é cuidar. Discipular também é pastorear, e pastorear também é discipular. Então, esses três conceitos estão muito, muito, muito próximos, de forma que eu queria trazer 3 exemplos. Não é nenhuma regra homilética que tem que ter 3 pontos, jerriqui e tal, não. É porque são 3 exemplos que saltam das Escrituras, onde fica claro o processo do cuidado, do discipulado e do pastoreio. Então, o primeiro exemplo, vamos de trás para frente na cronologia, o exemplo mais antigo. E aí eu queria dizer que todo Moisés tem, ou deveria ter, um Josué. Moisés foi um grande líder, grande. Preguei agora, acho que foi abril, uma série de mensagens no livro de Deuteronômio, falamos muito dele. Se você não ouviu, vai lá na playlist aí de abril, Bíblia, o cuidado de Deus para o seu povo, top demais. Então, Moisés, um grande líder, ok, mas uma hora ele morreu. Aliás, Moisés morreu sem antes entrar e tomar posse da terra prometida. Vocês sabem, né? Que Moisés não pisou, Moisés não herdou, Moisés não viveu além do Jordão, ele morreu do lado de cá. Quando Josué atravessa o Jordão com a turma, que aliás, ontem no culto infantil, foi a história que o Abner contou, e as meninas cantaram, vem com Josué lutar em Jericó. Você viu o culto, Esther? Ficou bonitinho, né? Está melhorando. Então, Moisés foi um grande líder, mas já pensou o que seria do ministério, o que seria do legado, o que seria da memória de Moisés, se Josué não tivesse completado a obra e o propósito? Já pensou? Vamos imaginar que Josué não existiu. Moisés enfrentou Faraó, quase morreu um monte de vezes, passou um monte de dificuldade, de raiva, e morreu, sem chegar no objetivo, 40 anos depois. Já pensou, Natan? Se a gente começa... Desculpa. Eita. Já pensou, Natan? Se a gente começa essa rampa, e 40 anos depois, você morre sem terminar a rampa? Pode não. Não pode, nem deve, e nem vai. Daqui a pouco nós estamos subindo. E não esquece que quem vai estrear sou eu, vou descer de skate. Faz favor. Ontem eu fiz uma live com os skatistas de Cristo, do Brasil. O cara perguntou se eu ainda era skatista. Eu falei que eu não era, não. Ele falou, claro que é, rapaz, você tem a mente. Diz, que mano é mente, rapaz, o que manda é o joelho e o pé e já era. Então, nós vamos inaugurar essa rampa em breve. Aliás, já era para estar inaugurada se não fosse a pandemia. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é para esses 3 conceitos que estão amarrados. Moisés, 40 anos depois, não conseguiu chegar no objetivo. Isso me faz lembrar de um outro grande líder,
mas que foi exatamente o exemplo contrário. Não conseguiu formar discípulo. Ele até deixou o filho dele até deu continuidade, mas a coisa foi para o outro lado, tanto que depois rachou no meio, na verdade, né, mais para cima do que para baixo. Mas eu estou falando de Davi. Davi queria construir um templo para Deus. Ele tinha o terreno, ele tinha o dinheiro, ele tinha o recurso, ele tinha os pedreiros, ele tinha tudo. Mas ele não teve a aprovação de Deus. Deus falou: você não vai construir. Suas mãos estão sujas de sangue, guarda esse dinheiro na poupança, guarda esse terreno aí que você comprou do Araúna, e o seu menino é que vai fazer o templo. E aí Salomão vai lá, pega todo o recurso de mão beijada e faz. Mas não é uma questão de que Davi passou o bastão. Não foi. Mas com Moisés foi. Porque lendo o Pentateuco, principalmente o livro do Êxodo e também Deuteronômio e algumas partes de Levítico, a gente percebe que toda vez que Moisés estava na tenda, tinha uma tenda, e a Bíblia diz que Moisés falava com Deus, né, face a face, como quem fala ao seu amigo. Não sei como era essa dinâmica, a Bíblia não entra em detalhes, só usa essa linguagem. Não sei se é metafórica, se é literal, o texto é narrativo, pode ser que seja literal, mas o escritor pode estar floreando, falava com Deus face a face, eu não sei como é essa dinâmica. O que eu sei é que Moisés tinha uma tenda e ele era muito íntimo de Deus, e a Bíblia diz que toda vez que Moisés estava lá com Deus, Josué estava lá em volta de olho, sempre perto, sempre do lado, sempre ali, como um auxiliar, ajudando. Foi um dos espias, e ele junto com Caleb, quando voltaram, foram os dois que deram o sinal positivo: vamos invadir. E os outros 10 não quiseram, então pela maioria não invadiram. 40 anos em Cades Barneia até morrer aquela geração inteira, só sobrou Josué e Caleb. E aí eu vejo Moisés morrendo e Deus tendo condições de dar sequência à sua obra, porque alguém foi cuidado, alguém foi discipulado, alguém foi pastoreado. O bastão da fé e da vontade de Deus foi passado adiante. É por isso, irmãos, que a igreja tem 2000 anos. E não vai parar, e não vai acabar, enquanto Jesus não voltar, porque nós, impelidos pelo Espírito de Deus, vamos passando esse negócio adiante. Então assim, eu quero que você entenda o seguinte: Deus vai dar um jeito de levar isso adiante. Ele dá o jeito dele. Ele tira um menino lá, skatista, maluco, doidão, tal, e bota no púlpito para o negócio ir adiante. Ele tira a gente da sarjeta, de tudo quanto é situação, tira a gente até de dentro da igreja, gente religiosa, que está acostumado banalizou o evangelho, porque frequenta, porque nasceu, e aí de repente, é despertado, e Deus usa para ser um missionário dentro das 4 paredes da igreja. Deus levanta, Deus usa, Deus dá o jeito dele. Agora a questão é, a minha geração vai ser servida através do meu cuidado, do meu discipulado, do meu pastoreio? Eu serei um cuidador da minha geração? Eu serei um discipulador da minha geração? Eu serei um pastor na minha geração e aos que me rodeiam? Porque Moisés forma um Josué e ele dá continuidade. E aí eles entram na terra, e toda a história você conhece, e ele dá sequência, e depois de Josué, os juízes, cada um na sua determinada tribo, quando o pessoal que morava na terra e saiu, tenta tomar de volta, Deus levanta alguém naquela tribo, para liderar a guerra, e a esses chamamos de juízes, pois era o termo que eles usavam, literalmente. Então, Deus foi dando um jeito, de Josué para os juízes, e aí Samuel, o último dos juízes, unge o primeiro rei, que é Saul, e depois ele unge Davi,
e depois Davi vem Salomão, e a coisa vai. E aí vem os profetas, Samuel, Natã, uma turma boa que profetizou, chamados também de profetas anteriores, porque estão antes da divisão dos reinos. Mas depois da divisão dos reinos, quando Judá tinha capital Jerusalém, e Israel tinha capital Samaria, e eles eram divididos, 2 reinos. Nesse tempo, surgiu um profeta muito relevante. Vários profetas foram tops, fizeram, profetizaram. Chamamos alguns de maiores por causa do tamanho do livro, outros de menores por causa do tamanho do livro, não tem nada a ver com a importância de cada um deles, mas o fato é que um desses caras se destacou, e o nome dele é Elias. Profeta Elias, 7 grandes milagres, extraordinários, maravilhas, como o povo chamava, coisa que ninguém nunca tinha visto, e de repente ele fica com medo, e Jezabel, você conhece a história, e vai para a caverna, e Deus, não, sai daí, você ainda tem um monte de coisa para fazer, você ainda tem que ungir um rei, você ainda tem que discipular um menino, que vai dar continuidade ao ofício profético nesse tempo aí. E todo Moisés tem um Josué, então todo Elias tem um Eliseu. E Eliseu grudado em Elias, tão grudado que um belo dia virou para ele e disse: Elias, você é um profeta muito top demais, você é o cara, 7 milagres e tal. Mas o Eliseu era um cara, ele era meio bruto, você sabe, né? Deu em cima dos meninos lá e tal, enfim, né? Botou as ursas para cima dos meninos, porque chamaram ele de careca e tal, mas ele era meio, né? Quando Naamã foi lá falar com ele, Naamã, chefe do exército da Síria, comandante, todo, o Eliseu nem foi falar com ele, mandou o seminarista, o menino lá, vai lá ver o que ele quer. Ele quer curar, manda ele tomar banho, mandou o Naamã tomar banho, vai tomar banho, 7 mergulhos lá no Jordão, depois você volta. O Eliseu era para frente. E ele era tão ousado que ele virou para o Elias, que era o mestre dele, o discipulador dele, e falou: olha, eu não sei se eu estou errado, se eu estou certo, não sei se é pecado, se é ousadia, se é abuso de minha parte, mas se eu pudesse, eu queria ter, aí na linguagem bíblica, porção dobrada do teu espírito. Elias, você é um cara, você profetiza demais, você é fera, você é um homem de Deus, mas eu quero ser 2 vezes mais que você, porção dobrada do teu espírito. Aí Elias vira para ele e diz assim: olha, se você me ver, no dia que eu morrer, vai acontecer isso que você deseja, você vai receber. Porção dobrada do meu espírito é uma maneira metafórica de dizer: eu quero ser 2 vezes mais usado por Deus do que você é. E Elias fez 7 milagres. Deus fez através dele, ok. E Eliseu, se a gente for contar, 14. Mas a questão não é nem o número do que fizeram. A questão é o discípulo desejando superar o seu mestre. E aí eu gosto de uma frase que diz: quando o discípulo supera o mestre entra para a história. Entra para a história. Porque não importa o quão bom seja o seu aluno, ele sempre será o seu aluno naquela época, né? Então imagine a professora que ensinou Einstein a fazer as primeiras contas. Ele era o Einstein, mas aquela senhorinha tinha o orgulho e a honra de dizer: esse menino foi meu aluno. Eu que ensinei ele a somar, eu que ensinei ele a dividir. Agora ele é um dos maiores físicos do mundo, mas não sabia nem fazer conta, eu que ensinei. Entendeu? A professora do Einstein entrou para a história, foi ela que ensinou a fazer conta, ele virou o Einstein, a gente nem sabe o nome dela, mas ela entra para a história por quê? Porque quando um discípulo cresce, ele carrega o seu mestre junto, porque sempre saberão quem ensinou aquilo.
sempre saberão. Nós sabemos que quem discipulou Josué foi Moisés. Nós sabemos que quem discipulou Eliseu foi Elias. E nós sabemos que quem discipulou Timóteo foi o Paulo. Todo Moisés tem um Josué. Todo Elias tem um Eliseu. E todo Paulo tem um Timóteo. A lei do Senhor, o propósito de Deus e a posse da promessa. É isso que Moisés e Josué representam. A profecia, a palavra de Deus, assim diz o Senhor, exortação para o seu povo. É isso que representam Elias e Eliseu. E a expansão do Evangelho e a manutenção da igreja. É isso que simbolizam Paulo e Timóteo. Deus sempre dará um jeito para que a sua obra continue, para que o seu reino se expanda, para que a sua palavra seja pregada. Ele sempre usará um Moisés para discipular um Josué. Ele sempre usará um Elias para discipular um Eliseu. Ele sempre usará um Paulo para discipular um Timóteo. A grande pergunta é: quem sou eu nessa história? Eu sou um Moisés? Eu sou um cara ligado à lei de Deus para orientar o povo de Deus e liderá-lo para alcançar as promessas que ele tem? É isso que eu represento? É esse o ministério de Deus na minha vida? E eu estou fazendo desse ministério, formando outros para que eles deem continuidade a esse ministério. Eu sou alguém que tenho esse ministério e estou formando, ou eu sou alguém que quero ter esse ministério, então eu estou aprendendo? Porque ou eu sou o Moisés ou eu sou o Josué. Não tem outro na história. Ou Deus tem algo com a gente nessa área da direção para alcançar as promessas, e Ele vai usar alguém para discipular e vai usar alguém para ser discipulado, porque isso não pode parar, porque em todas as gerações Deus continua querendo orientar o seu povo para alcançar as suas promessas, e Deus levanta uns Moisés da vida, e graças a Deus que sempre se levantam junto uns Josué da vida, alguém que vai passar o bastão e alguém que vai pegar o bastão. Nessa área, nesse primeiro ponto, quem sou eu? Se eu tenho esse ministério, eu estou passando o bastão ou eu estou recebendo o bastão? Só tem lugar para essas duas coisas. Vamos para o segundo então. Não, pastor, esse negócio de promessa aí, não entendi, acho que esse aí não é o meu não. Então vamos para o segundo. Elias e Eliseu, a palavra de Deus, a profecia, falar em nome de Deus. Assim diz o Senhor, e pá! Exortação, corta rente, e essa é a verdade, doa quem doer, e é assim que Deus fala, e é assim que Deus quer que seja. E se não for, vocês vão ver que o juízo cairá sobre vós. E o juízo vem e cai mesmo. Tem uma turma aí que é profeta, fala em nome de Deus, e o negócio não é que é mesmo. Então, nessa segunda área, será que o meu ministério está ligado a isso? A ser um oráculo de Deus, a ser alguém por onde Deus fala, assim diz o Senhor, e quem ouve treme e crê, porque percebe que não é conversa fiada? Ou eu sou o Elias, que tenho esse ministério e estou passando o bastão para alguém, ou eu sou o Eliseu, que tenho o ministério, mas preciso pegar o bastão de alguém. Quem sou eu nessa área? O Elias ou o Eliseu? Não tem espaço para outro. Ah, pastor, não é nem o negócio do Moisés, de terra aí, de promessa, nem esse negócio de profeta aí, não mexo com isso, nem no 1, nem no 2. Vamos tentar no 3 então? Paulo e Timóteo, a pregação do Evangelho para a expansão da igreja, e Timóteo é um filho na fé de Paulo, que depois é enviado por ele para pastorear a igreja de Éfeso, uma das mais complicadas da época, e grandes também. E aí,
Paulo e Timóteo representam então a pregação, é o ide e pregai, ensinando-os a guardar, que a gente viu no início da série, palavras de Jesus, a agenda da igreja está definida. Para fora, ide e pregai, para dentro, ensina a guardar. Faz discípulo, batiza, agora ensina. Ensina. Quem vai para fora, vai para trazer para dentro. Quem está aqui dentro, vai ensinando, para ir buscar mais. E esse é o dinamismo da igreja. E ela está aí 2000 anos funcionando desse jeitinho. Muda a estratégia, muda as coisas, muda a tecnologia, mas o dinamismo do vai, prega e vem, ensina é o mesmo, desde Paulo e Timóteo. Então, se eu não sou da área da lei, da orientação, da promessa, se eu não sou da área da profecia, da palavra de Deus, da exortação e de alertar para o juízo de Deus, então eu sou da área da pregação da palavra e da manutenção da igreja. Ou eu estou passando o bastão, ou eu estou pegando esse bastão. Que bastão é esse? O bastão que para fora prega e para dentro ensina. Para fora prega e para dentro ensina. É Paulo e Timóteo. Ou eu sou o Paulo, que estou passando o bastão de para fora prega, ou eu sou o Timóteo, que estou pegando o bastão de para dentro ensina. Quem sou eu? Ih, pastor, não tem mais uma não? Por incrível que pareça, tem gente agora, nesse ponto da mensagem, que não conseguiu se ver em nenhuma dessas 3 ocasiões. Sabe por quê? Muito simples. Porque não tomou a decisão de fazer parte do que Deus está fazendo no mundo. Eu não estou dizendo que não creu em Jesus, tá bom? A palavra aqui não é salvação, ainda não. É cuidado, é discipulado, é pastoreio. Cuidado é o tema do ano, discipulado é o tema do mês, e pastor é o dia. Hoje é dia do pastor. Então eu estou falando de cuidado, de discipulado e de pastoreio. Não estou falando de salvação. O ladrão da cruz creu em Jesus e foi salvo. E ele não fez discípulo nenhum. E nem foi discípulo de ninguém. Ele creu, morreu, foi. Tchau. E muitos, graças a Deus, e a graça de Deus, muitos entrarão, como Paulo diz, chamuscados pelo fogo, sem nada. Não fez nada, não produziu nada, mas porque creu, pela graça, foi salvo. Amém, aleluia. Multidões nas mansões celestiais, porque creram em Jesus, pela graça foram salvos. Aleluia. A pergunta é, o que é que eu vou fazer até eu ir para a mansão celestial? Esperar o tempo passar? Ou vou tomar a decisão de participar do que Deus está fazendo? E está querendo fazer através de mim. Eu preciso tomar uma posição, porque Deus quer me usar. Ou Deus me usará como um Moisés para passar o bastão para alguém, ou como um Josué para pegar o bastão desse alguém. Deus me usará como um Elias para passar o bastão para alguém, ou como um Eliseu para receber o bastão de alguém. Deus me usará como um Paulo para passar o bastão a alguém, ou como um Timóteo para pegar o bastão de alguém. Ou, como eu prefiro pensar, Ele vai nos usar nas 3 ocasiões, das 6 maneiras possíveis. Porque é possível, na dinâmica espiritual da igreja e do reino de Deus, nós termos um pacto, uma aliança com a lei de Deus e passarmos isso adiante como direcionamento para que as pessoas herdem a promessa. Moisés simbolizado. E também podemos ao mesmo tempo ser um Josué que gruda em quem conhece mais a lei e já viveu mais as promessas para me passar esse bastão. Então eu passo o bastão para quem tem menos e pego o bastão de quem tem mais. Eu tenho 2 mãos, é para isso. Com uma eu passo o bastão, com a outra eu pego o bastão. Porque sempre tem alguém que sabe mais que a gente,
que já viveu mais que a gente, que tem mais experiência que a gente, e tem um bastão para nos passar. E sempre tem alguém que tem menos tempo, menos conhecimento, menos profundidade, menos experiência que a gente, e nós precisamos ter um bastão para passar para eles. Portanto, o chamado de Deus para nós nesta noite é para cuidar, discipular e pastorear os discípulos de Jesus. Porque é só assim, desde Moisés, 3.500 anos, que Deus vem usando essa única metodologia. Alguém pega o bastão e passa para outro. Uma mão passa para quem está mais abaixo, outra mão pega de quem está mais acima. E assim a gente vai, subindo, sendo edificado de glória em glória, até chegar à estatura do varão perfeito. Que o Senhor possa nos dar esse grande privilégio de participar do cuidado que Ele tem com o mundo, de participar do discipulado que Ele está fazendo no mundo, e de pastorear pessoas. Gente, o conceito de pastoreio, tanto no hebraico, roi, quanto no grego, poimenas, é a mesma ideia, é aquele que cuida, que alimenta e que dá um lugar seguro para dormir. É o pastor que cuida, cuidado. Tem o conceito pastor que é ministerial, que é dom carismático, no sentido estrito, literal da palavra. É dom, é ministério, é um carisma da parte de Deus, é um cargo em uma organização. Eu não estou falando disso agora, não estou falando disso. Estou falando que cada um de nós, como servos de Deus, como Moisés ou como Josué, como Elias ou como Eliseu, como Paulo ou como Timóteo, cada um de nós pode pastorear em alguma medida e em alguma profundidade alguma pessoa. Claro que podemos. Uma palavra aqui, um conselho ali, um abraço ali, uma ajuda aqui, uma mão estendida, uma exortação quando necessário, e vai, e vai. É esse cuidado mútuo que alimenta e que mantém a igreja bem cuidada, bem discipulada e bem pastoreada. Não tem como eu, como cargo pastor, cuidar individualmente, plena e integralmente de todos. Não tem como, gente. Impossível. Portanto, cada um de nós precisa tomar para si essa responsabilidade. Eu não estou dizendo que tem que ter responsabilidade de ser o presidente, de assinar o cheque, de presidir as reuniões, as assembleias, de tomar as decisões. Não, isso é comigo. O que eu estou falando é de participar do que Deus está fazendo, e está querendo continuar fazendo. E aí a questão é, o bastão está sendo passado. Eu não vou entrar nessa fila para pegar e para passar, ou vou ficar só vendo o bastão passando, até a hora de eu morrer e ir para a mansão celestial. Aí cheguei no céu, peguei bastão de ninguém, não passei o bastão para ninguém. Nós temos que tomar essa decisão. Depois de crer em Jesus, para a salvação e vida eterna, essa é a decisão mais importante que a gente pode tomar na vida, de entrar nessa fila, de Moisés para Josué, imitar esse negócio aqui que eu quero também. De Elias para Eliseu, eu estou aí nessa fila também. De Paulo para Timóteo, como é que é isso? Quero também. Temos que ter esse desejo, essa vontade, e fazer algo, porque Deus está agindo, Deus está trabalhando, Deus está cuidando, está discipulando, está pastoreando o seu povo. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará, mas Ele quer nos usar para essa dinâmica, para que o seu povo, para que o seu reino, para que a sua igreja continue persistindo, resistindo e existindo
até a volta do seu bendito Filho para nos resgatar. Que Deus te abençoe e que Deus chacoalhe você de alguma maneira para que você tome esta decisão. Se você já decidiu crer em Cristo e o Espírito de Deus testifica com seu Espírito que você é filho de Deus, você tem a vida eterna, apesar dos pecados perdoados na cruz. Se você já tomou essa decisão, você precisa tomar essa outra. Entrar no processo e na dinâmica do cuidado, do discipulado e do pastoreio. Não tem nada mais prazeroso do que viver nessa dinâmica. Eu vivo isso há muitos anos. Tropeçando, caindo, errando, acertando, quebrando a cara, mas sempre com um bastão na mão. Já peguei bastão esquisito. Já passei bastão esquisito para os outros. Já, entendeu? Quando está na corrida que vai passar, ai, meio pá. Falta de prática, falta de treino, acontece. Agora, uma coisa eu nunca fiz, que é sentar e ficar vendo os bastões sendo passados. As gerações fazendo a obra de Deus. E eu assistindo de camarote. Eu não sei você, mas eu gosto de participar das coisas. Não gosto de ficar só assistindo, não. Então, se você é como eu, pegue o seu bastão, passe para alguém, pegue o bastão de alguém, busque em Deus qual é a área, qual é o ministério, disso que foi falado aqui nesta noite, qual é a área que Ele quer te usar. E entra aí nessa fila, pega o bastão de alguém e passa para alguém, vamos lá. E isso vai fazer com que a coisa aconteça. E Deus tem grandes coisas para nós, por nós, em nós, através de nós. E apesar de nós, Ele continuará nos cuidando, nos discipulando e nos pastoreando para a glória dele mesmo. Em nome de Jesus, por meio do Espírito Santo. Amém.